Bom, como nós já informamos aqui, o ministro Gilmar Mendes decidiu, por meio de uma liminar, proibir a condução coercitiva para interrogatórios. É um mecanismo muito usado na Operação Lava Jato. Lembrando que Gilmar Mendes é o relator de duas ações que questionavam a condução coercitiva, uma proposta pelo PT. A decisão dele é provisória e deve agora ser analisada pelo plenário, mas só na volta do recesso no ano que vem. Nós convidamos para falar sobre esse assunto o jurista Miguel Reale Júnior. Doutor Miguel Reale, bom dia. Como sempre, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, bom dia. Do ponto de vista do direito, essa é uma decisão correta ou o ministro Gilmar Mendes está equivocado? Bom, vejamos, ele não proibiu a condução coercitiva genericamente, não é? Ele ficou nos limites estabelecidos pelo artigo 260 do Código de Processo Penal, que permite a condução coercitiva. No entanto, só permite a condução coercitiva quando o interrogado, o indiciado, é intimado e deixa de comparecer. Ou deixa de comparecer a qualquer ato, por exemplo, a um ato de reconhecimento ou a um interrogatório. Ou seja, nesse aspecto ele tem razão. Em outros, ele diz que a condução coercitiva ofende a presunção de inocência, ofende o direito de silêncio. Isso não me parece certo, porque ser levado à delegacia para ser ouvido não viola o direito de manter em silêncio e nem o direito de ser assistido por um advogado. Na verdade, a condução coercitiva, antes do interrogado ser intimado, o pega de surpresa e muitas vezes impede que documentos sejam ou provas sejam desvirtuadas. Então, na verdade, o que deve ocorrer daqui para frente é que busca e apreensão serão determinadas, né, antes do interrogatório, para que ele, ciente de que está sendo investigado, não venha a, eventualmente, desvirtuar provas, esconder documentos e assim por diante. Então, em parte ele tem razão, em parte, na fundamentação, eu acho que ele não tem razão integral. Ministro, bom dia, Vera Magalhães. Ele pediu que seja sempre feito um aviso prévio, né? Uma intimação prévia para que haja a condução coercitiva. Mas a jurisprudência e até o Código de Processo Penal facultavam ao juiz essa decisão sobre as condições antes impostas para determinar uma condução coercitiva. No caso do ex-presidente Lula, por exemplo, ela foi determinada e uma das coisas que o juiz Sérgio Moro disse na época é que ele vinha se furtando a prestar esclarecimento em outras ações nas quais ele era ou testemunha ou parte citada, etc. O senhor acha que essa restrição de aviso prévio acaba sendo um modo de avisar antes ao investigado e para que ele possa eventualmente destruir provas, como o senhor vinha falando? Eu creio que, em grande parte, os interrogados sabem que estão sendo investigados. Ele sabe o crime que cometeu, sabe os fatos que cometeu, e especialmente esses fatos com repercussão política. É absolutamente sabido que há inquéritos em tramitação, ou seja, não é? Mas pode ser que exista um interrogado que, num caso até sem maior repercussão, em que haja a possibilidade dele não saber do inquérito e dessa forma ser avisado. Mas o Código de Processo Penal é bem claro, é bem claro, no artigo 260. Ele só pode ser conduzido coercitivamente se negou-se a comparecer depois de intimado, não é? A jurisprudência vinha concedendo isto, e no caso do Lula e do Sérgio Moro, é que ele viria a se furtar a comparecer e sempre a postergar comparecimentos. E isso justificaria que ele determinasse de plano a condução coercitiva. Agora, essa condução coercitiva, ela tem essa vantagem de pegar de surpresa e fazer com que o acusado, o indiciado, não se prepare para o interrogatório. Mas acho que isso realmente viola, sem dúvida nenhuma, o direito de defesa. Ele tem que saber que ele está sendo chamado a ponto de se preparar também para depor. E, portanto, acho que nesse caso não existe maior violação, não é? O que eu queria destacar na discussão de ontem no Supremo Tribunal Federal,
mudando um pouquinho, é o debate que houve entre Gilmar Mendes e Barroso. Não é? É um ponto, me parece, nevrálgico nessa questão, porque o que o Gilmar Mendes começou a fazer? A criticar a delação do Wesley Batista, dizendo que ela tinha sido precipitada e indevida, porque na verdade ele estava fazendo a defesa do presidente Michel Temer. E o Barroso percebeu bem isso. Tanto que o Barroso interfere para dizer: eu assisti aquela gravação em que se diz, continua mandando isso, que era a frase do presidente. Tem que manter isso aí, né? Uhum. O tal do tem que manter isso aí. Tem que manter, continua mantendo isso. Uhum. Né? E viu a mala e viu a corridinha. Ou seja, o Barroso está a indicar que o Gilmar estava fazendo esse discurso como previamente tomando posição favorável ao presidente Temer, com o qual ele tem se encontrado reiteradamente. Portanto, esse é um problema sério, porque é um problema institucional, que coloca em xeque o Supremo, coloca em xeque aí a imparcialidade para julgar o presidente da República. E o Barroso foi muito firme ao dizer: nós não podemos se cohonestar com a corrupção, não podemos cohonestar. O Supremo tem um papel fundamental pedagógico de demonstrar para as novas gerações que ser honesto vale a pena, porque o que se passou no país é um valor negativo, demonstrar que ser cafajeste, ser desonesto é um valor, ser bagaceiro é algo positivo. Isso que tem que ser desfeito do processo educacional brasileiro. Não é? Além das questões de educação formal, há um problema de transferência de valores. E é isso que o Barroso disse ontem: temos que mostrar que ser honesto vale a pena. Essa lição do Barroso ontem é paradigmática, é exemplar, fundamental para a vida brasileira. Joseval. Professor Miguel Reale, eu também tenho lido bastante aqui o artigo 260 do Código de Processo Penal, nos termos que o senhor esclareceu, que só quando há desrespeito a uma intimação é que seria possível a condução sob vara, como se dizia antigamente. Exatamente. A condução coercitiva. Mas eu tenho estendido esse conceito para prisão temporária, viu, Miguel Reale? Porque também acho que prender um cidadão por 5 dias, e aí é lei vigente, né? Para que ele tenha também chega lá e dizer: eu mantenho silêncio, eu acho um absurdo. Tinha que ser intimado para prestar depoimento. Não comparecendo, tudo bem. Mas qual é a sua opinião sobre a prisão temporária? Não, a prisão temporária, ela surge no governo Sarney, esse projeto de lei, porque é um instrumento importante, a prisão temporária, porque ela visa a impedir que provas sejam desfeitas, ou seja, ela tem que estar fundamentada, né? A prisão temporária não é prender para ouvir, é prender em face da necessidade do recolhimento do indiciado para a preservação da prova e para a preservação dos elementos fáticos, ou seja, ela é importante. Antes da prisão temporária ser regulamentada, o que ocorria na prática policial? Não estamos falando de casos de corrupção, de casos de maior relevo político, não, no geral, né? O que acabava acontecendo? Acabava havendo a prisão correcional absolutamente irregular, e que os advogados saíam correndo atrás para saber onde é que estava o preso, que ficava pulando de uma delegacia para outra, porque a polícia tem que ter instrumentos que viabilizem a sua investigação, não é? Então, nós temos que ver que isso é aplicável a todos, a generalidade dos casos, especialmente os casos dos crimes contra o patrimônio, com violência, como roubo e tudo mais. A prisão temporária é fundamental para conseguir apreensão de uma arma, conseguir reconhecimento e, evidente, pessoas que têm antecedentes e assim por diante. Portanto, a prisão temporária me parece que foi um instrumento inteligente de criar uma medida que tivesse determinação judicial para o recolhimento e não a prisão decretada por necessidade da investigação pelo próprio delegado, ilegalmente e inconstitucionalmente, com uma violência arbitrária. Tá?
Doutor Miguel Reale Júnior, muito obrigado mais uma vez pela atenção, gentileza com a Jovem Pan. Se não nos falarmos, boas festas para o senhor e bom ano. Igualmente para todos os seus ouvintes. Um grande abraço.